aqui, Felipe, isso aqui é linha de frente, é combate. Combate. E são vários temas diferentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que pode privatizar áreas da União no litoral, os terrenos de marinha, será tratada com toda cautela e prudência, com amplo debate, inclusive no plenário do Senado. Vamos ouvir o que o Pacheco está falando. O que eu digo como presidente do Senado é que nós vamos ter toda a cautela com um tema dessa natureza. Primeiro, porque envolve uma alteração constitucional. Segundo, porque é um tema, de fato, que gerou grande repercussão, grande polêmica e é preciso entender em relação ao mérito dele. Então, de nossa parte, haverá toda a cautela, prudência e um amplo debate com a sociedade, com os segmentos que desejem debater esse tema, inclusive no plenário do Senado Federal. Há, inclusive, um pedido de sessão de debates formulado pelo senador Fabiano Contarato para que esse tema seja também amadurecido por todos os senadores. Então, o que eu posso dizer é que, assim como todas as outras, há um respeito de nossa parte em relação às propostas legislativas de todos os parlamentares, mas, naturalmente, se tratando de uma emenda constitucional, nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento devido acerca do mérito da proposta. Se ele é bom ou não, isso é uma aferição que o debate é que vai poder permitir chegar a essa conclusão. Muito bem. Bom, vamos prosseguir aqui. Ele está falando, nós estamos falando da privatização das praias. Não existe praia privada a não ser a praia do PP. Estou brincando, essa é a praia do Rio de Janeiro. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. O seu principal ponto é a mudança nas regras referentes aos terrenos de marinha, permitindo a passagem de algumas dessas propriedades da União para estados, municípios e entes privados. Vale dizer, inclusive, que a PEC gerou controvérsia ao mostrar que 4 ministros do governo Lula, antes deputados, apoiaram a proposta que contraria a atual posição do governo contra a medida. Essa PEC, ela propõe transferir terrenos de marinha para estados e municípios e agora ela está aguardando a votação no Senado, já foi aprovada na Câmara. Esse episódio destaca as complexidades das posições políticas e a importância da coerência nas decisões governamentais, enquanto o debate sobre acesso público às praias brasileiras continua. Diego Tavares, eu ouvi alguns comentários, eu vi o prefeito de Florianópolis, ele é favorável a essa PEC, dizendo o seguinte: olha, não é uma questão, não tem nenhuma legislação, regra ambiental colocada nessa PEC. Ou seja, ela não vai fazer nenhuma alteração ambiental. Ela sim permite que áreas que estão abandonadas sejam mais bem aproveitadas pelos seus proprietários. Mas é um tema polêmico. E se é tema polêmico, o lugar dele é no linha de frente. Eu quero te ouvir. Pois é, Capês, o tema é tão polêmico que suscitou aí até uma briga do Neymar com a Luana Piovani. Uma coisa assim, enfim, saiu dos noticiários e foi parar nas revistas de fofoca. Foi mesmo. Teve uma briga feia. Física não, só de verbal? Não, só verbal por rede social. Eu sou mais, ali na física, eu sou mais a Luana Piovani, é maiorzinha. É porque o Neymar pode tomar um chute na canela ali, fingir uma queda, enfim, como a gente sabe que as coisas acontecem. Mas, Capês, o que eu acho mais interessante nessa discussão e na polêmica a respeito dessa PEC é que a base do governo, que tanto fala sobre fake news, sobre desinformação, para defender uma bandeira que o governo está encampando, está desinformando demais a sociedade ao vender que essa é uma PEC que trata sobre privatização de praias. Tanto que se você acessar o site do Senado Federal, existe uma consulta pública lá. A propaganda contra essa PEC é tão grande que praticamente não tem votos a favor da PEC. São 70 mil votos contra e pouco mais de 6 mil votos a favor, porque as pessoas de fato estão acreditando que essa PEC é para atender interesse de particular que quer fechar a praia e fazer quintalzinho particular, que é para atender grandes resorts que querem ter ali, dentre seus ativos do hotel, uma praia particular, e não é nada disso. Assim como a questão ambiental não está na PEC, e logo a legislação ambiental que incide sobre as praias segue vigente, privatização também não está. Então segue vigente o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que lá no artigo 10º diz que toda praia é pública, que a praia não pode ter o seu acesso restringido, salvo por interesse nacional ou se for uma reserva ambiental. Do contrário, o particular que tem o seu imóvel no terreno de marinha é obrigado a deixar a passagem para que a praia tenha o seu acesso público, como nós podemos verificar em vários condomínios, aqui à beira-mar, no estado de São Paulo, no qual tem um condomínio, mas existe um acesso público para que qualquer pessoa que tenha vontade possa acessar a praia. Essa PEC não passa de uma descentralização administrativa, que numa federação como é o Brasil é algo muito conveniente, que de fato
como disse o prefeito de Florianópolis, ele mesmo. Disse o prefeito de Florianópolis, propicia ao gestor local, que conhece a realidade, que tem o seu serviço público ali no terreno de Marinha, aproveitar melhor, gerar mais receita. A contrariedade do governo a respeito dessa PEC é tão somente em razão da perda de arrecadação. Porque com a descentralização eles deixam de cobrar a taxa de uso, não vão mais receber o laudêmio quando esses terrenos forem transferidos, então vão perder um pouco de arrecadação. Daí a narrativa, daí que tem que se criar uma mentira a respeito de privatização de praia para tentar forçar a rejeição da PEC. É uma descentralização extremamente saudável e proveitosa para a gestão pública brasileira, que vai dar muito dinamismo na administração desses terrenos que a União, infelizmente, por falta de condições fáticas, abandonou. Ana Beatriz Hirsch. Capês, eu acho que existe um ponto de extrema relevância que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte: essa PEC, se aprovada, ainda precisará de uma lei complementar que vai ter o condão de regulamentar exatamente como essa transferência de propriedade vai ser feita. O Diego, ele tem um ponto que é extremamente importante no que diz respeito ao fracasso da União no manejo desses territórios. Então, por esse aspecto, uma descentralização, e lembrando que essa PEC visa não só a transferência desse domínio para o particular, mas para os municípios. E aí entra exatamente nesse ponto que o Diego colocou, de que uma pessoa que está mais próxima, que tem mais conhecimento daquela área, vai conseguir geri-la melhor, né? Outro dia, no Tá Na Roda, a gente estava discutindo sobre esse tema e um dos nossos colegas comentou que hoje, para você colocar um quiosque na beira da praia, você precisa pedir autorização para a União. Então, isso vai desburocratizar toda uma expansão comercial. Aí, isso, para uma praia virar particular, para você evitar que sejam feitos danos ao meio ambiente e tudo mais, que são as críticas a essa PEC, a lei complementar vai ter que regulamentar. E eu bato mais uma vez na tecla da fiscalização. Você permitir que determinado bem seja utilizado pelo particular não significa uma irrestrita isenção por parte do Estado. O Estado tem que estar em cima e tem que fiscalizar. Talvez, tirando dele a utilização direta, ele consiga fazer um trabalho de fiscalização melhor. Então, eu vejo com bons olhos, a depender da lei complementar que vai regular isso. Ana Paula, eu queria fazer uma pergunta para você, dentro da perspectiva da defesa ambiental. Você tem hoje áreas de morros de proteção ambiental permanente, né? Você tem áreas que têm mananciais de água, e acontece o seguinte: o governo que eu digo não é esse ou aquele governo, a administração pública é incompetente, tudo que é estatizado é incompetente, porque não é privatizado, que não dói no bolso dele, dói no bolso do consumidor. O que ele faz? Cruza os braços. Aí começa a ter uma série de ocupações irregulares, em áreas de extremo risco. Quando tem enchente, as pessoas morrem. Quando não tem enchente, ali há uma ocupação degradante do meio ambiente. E ninguém faz absolutamente nada. O cara, às vezes, vai fazer uma casinha em um determinado ponto, já corre ação civil pública para demolir a casa do sujeito. O que talvez não esteja errado, mas é 2 pesos, 2 medidas. E aí vem a destruição em larga escala da área ambiental. Tem projetos discutindo, Ana, que falam, olha, vamos dar 20% ou 10% dessa área para a iniciativa privada e ela cuida do resto e protege o meio ambiente enquanto temos ainda a reserva, por exemplo, de Mata Atlântica. Então, a gente fica muitas vezes com discussões ideológicas, narrativas, e a gente não vai no cerne da questão. Queria te ouvir também sobre isso e sobre a PEC da privatização, entre aspas, privatização das praias. Eu queria chamar a atenção para essa questão da linguagem, sabe? Eu tenho falado isso repetidas vezes, né? Como que a esquerda, ela manipula a linguagem, né? Como vocês falam aí muitas vezes, a construção de narrativas, e utiliza-se de palavras para dar um contexto pejorativo ou um bom contexto para determinado assunto. Então, quando vem aí privatização das praias, choca todo mundo, né? Porque todos nós queremos ter o direito de frequentar as praias. Então, isso aí é uma figura de linguagem, isso aí é proposital e nós precisamos ficar atentos a isso, né? Porque quem não conhece qual é o poder da linguagem está mais exposto a ser manipulado por esse tipo de artifício que a esquerda usa muito.
Com relação ao mérito, já foi esgotado aqui, não está havendo nenhuma alteração em legislação ambiental, né? A descentralização é necessária porque vários argumentos aqui já foram ditos, mas tem um número que me chocou muito. A União tem hoje cerca de 500 e poucos mil imóveis desses cadastrados e estima-se que eles sejam 3 milhões. Quer dizer, se a União não tem nem o cadastro, como que ela está indo? Ela não vai lá, ela não sabe nem onde é esses terrenos. Então, assim, precisa haver essa descentralização, precisa identificar todos esses terrenos, esses cadastros e deixar, assim, tanto para os municípios que estão ali na ponta, que estão na beira da praia, que estão vendo o pessoal tomar banho de praia, que estão vendo a pessoa que precisa abrir um restaurante, uma pousada, etc., e deixando aquele espaço ali ocioso e com uma péssima gestão, poder ser melhor utilizado. E acho também, concordo com o Diego, que a resistência do governo federal é, mais uma vez, a questão da arrecadação. Por quê? Porque os gastos não param de chegar.